Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Direitos Humanos para a prova de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar sobre os direitos humanos das minorias e dos grupos vulneráveis. É a aula de número 7, para quem está acompanhando pela apostila, é o item 10. É só ir lá no sumário, clica no item 10 que vai direto para a página, tá? Para a página certa. Para quem não tem apostila, é só me acompanhar aqui pelo slide, que vai ter a mesma matéria que está lá na apostila, ok? Vamos então conceituar aqui, de acordo com o Mazzuoli, minorias e grupos vulneráveis. São aquelas pessoas que, por alguma particularidade física, social, orientação sexual, entre outras, tendem a ter seus direitos desrespeitados. Gente, então, o que ele está falando aqui é que são pessoas que possuem algumas características, algumas peculiaridades, né? E elas podem ser de natureza pela orientação sexual, podem ser uma peculiaridade física, pode ser uma peculiaridade social ou alguma outra, né, que não abarcamos aqui, mas que por conta dessa característica ela tende a ter seus direitos desrespeitados, tá? Seus direitos humanos desrespeitados. Uma coisa importante para a gente falar é que da diferença, né, do direito internacional para o direito nacional. Lá no livro do Mazzuoli, que é o livro do edital, de referência do edital, ele fala lá que existe uma diferença do direito internacional para o direito nacional, assim. O direito internacional, ele regula, né, os direitos humanos das minorias. Existem algumas normas, existem algumas convenções, alguns pactos que regulam parte desses direitos das minorias. Mas, ao mesmo tempo, o direito nacional, que eles chamam de direito doméstico, né, que é o direito de cada país, muitos países eles não acompanham esse direito internacional. Então, às vezes, tem um conflito entre o direito internacional e o direito à legislação de determinado país. Então, um exemplo pode ser no direito do LGBT. Por exemplo, existem países que punem com pena de reclusão, inclusive, as pessoas que demonstrarem que são homossexuais. Tá? Então, lembrando então, que existe essa diferenciação, que às vezes nem sempre o direito nacional está de acordo com o direito internacional. Então, dos grupos vulneráveis e das minorias, quem se encaixa nessas pessoas que possuem essas peculiaridades, né? Que tendem a ter seus direitos violados? Então, a gente vai falar sobre as crianças e os adolescentes, vamos falar sobre os grupos indígenas, né, e outras comunidades, vamos falar sobre os idosos, vamos falar sobre a comunidade LGBT, sobre as mulheres, sobre os refugiados, sobre as pessoas com deficiência. Então, são esses os grupos vulneráveis e as minorias que nós iremos falar. Então, a primeira delas, a gente vai falar sobre os direitos humanos das mulheres. Os direitos humanos das mulheres, eles foram uma luta histórica, né? Porque tinha, na verdade, a submissão da mulher ao homem, né? E isso foi mudando com a história, foi mudando com o tempo, de acordo com a luta, né? Luta feminina mesmo. Então, a gente tem alguns marcos temporais de briga pelos direitos das mulheres. E o primeiro marco de todos, ele vai estar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque no texto original, no primeiro texto, né, quando foi redigido, vinha lá que a redação vinha lá escrito que todos os homens são irmãos. E foi a Eleanor Roosevelt que brigou para que isso fosse mudado, que isso fosse trocado. Porque, querendo ou não, esse trechozinho, ele demonstra um pouquinho de discriminação, né, quando ele fala que todos os homens são iguais. Poderia não ter sido a intenção, mas ele está referindo ao gênero, né? A pessoa do sexo masculino. Então, seria muito melhor, em vez de falar de todos os homens são iguais, falar que todas as pessoas são iguais, né? Ou todos os seres humanos são iguais. Então, ela brigou para que isso fosse trocado. Ela foi uma defensora dos direitos humanos, né, da época, e trocou. Então, o texto foi trocado para todos os seres humanos são iguais. E depois também esse texto foi alterado e atualmente o artigo 1º, ele diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência
e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Tá vendo aqui? Ele não elegeu gênero, né? Ele colocou lá: todas as pessoas nascem livres e iguais. Então aqui sem discriminação de gênero, tá? Os direitos humanos ele não discrimina, pelo contrário, né? Ele visa resguardar os direitos das pessoas que têm algumas características que tendem a fazer com que os direitos delas sejam violados. Às vezes uma fraqueza, né? Uma debilidade física, uma fraqueza física, às vezes condições sociais, como por exemplo a dos refugiados, às vezes orientação sexual, como é da comunidade LGBT. Depois da Declaração Universal, em 1975, né, a gente teve vamos dizer, um up do movimento feminista. E esse movimento feminista ele levou a ONU a declarar o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. E também foi nesse ano que se instituiu o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Então, primeiro marca a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a mudança do todos os homens são irmãos para, no final, né, todas as pessoas são iguais. E depois, 1975, a instituição do Ano Internacional da Mulher e do Dia Internacional da Mulher. Também, em 1975, foi promulgada a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção ela também é chamada de Carta Internacional dos Direitos da Mulher. Então, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher foi promulgada em 1975 e ela também é chamada de Carta Internacional dos Direitos da Mulher, ou CEDAW. Mas o que ocorre? Apesar de ter sido ratificada essa convenção, muitos países eles não aderiram, tá? Ou aderiram com ressalvas. Então, muitos países, apesar de terem ratificado a convenção, eles não executam ela, não executam todos os direitos que estão ali, sob várias alegações, alegações religiosas, alegações de cunho tradicional, de cunho cultural, alegação de cunho legal, falando que a legislação do país não permite que ele efetive todos os direitos da convenção. E como os países eles têm soberania, né, o direito internacional ele não consegue interferir demasiadamente dentro do país. Então, muitos países, né, não cumprem rigorosamente a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O exemplo mesmo podem ser, né, os países, os muçulmanos, que as mulheres ainda estão lutando, né, pelo direito de estudar. Vamos lá, que na convenção também eles definiram, né, no artigo 1º o conceito de discriminação contra a mulher. Então, o que é a discriminação contra a mulher? É toda distinção, exclusão ou restrição. Então, distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Então, gente, é qualquer forma de desrespeito ao direito das mulheres, levando em consideração que todos são iguais, que não pode haver a discriminação, a distinção entre direitos dos homens e direito das mulheres. E também levando em consideração que que esses direitos eles não podem ser distintos para mulheres que tenham estados civis diferentes, que estejam em estados civis diferentes. Então, o mesmo direito para a mulher casada é o mesmo direito para a mulher solteira, é o mesmo direito para a mulher viúva. Tá? Então, o gozo dos direitos das mulheres não podem ser restritos, não pode haver exclusão de direitos, nem também a distinção, né, com base no sexo, no gênero. Outra convenção também foi a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção
ela foi em 1994 e ela também é chamada de Convenção de Belém do Pará. Esse aqui agora são documentos de direito regional. Vocês viram na aula do professor Mauro, existem os direitos internacionais, né? O direito internacional, em âmbito internacional, e o direito em âmbito regional. Lembrando que o âmbito regional, às vezes, são conjunto, né? Regiões do globo terrestre, né? Que se unem e fazem uma convenção, fazem um pacto. Tá? Então, nesse caso aqui, a Convenção Interamericana, é a região interamericana. Então, em 1994, eles fizeram uma convenção, né, contra a violência contra a mulher. Depois de 94, foi em 2003, foi o protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Mulheres em África. Então, o protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Mulheres em África, de 2003. Também, em 2011, teve a ratificação da Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. Então, gente, a gente vê uma evolução, né, dos direitos das mulheres. Primeiro lá na Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. Então, foi em 1948. Depois, 1975, do Ano Internacional da Mulher e também da Convenção, né, para erradicar qualquer forma de discriminação. Depois disso, veio a Convenção Interamericana, o Protocolo à Carta Africana, em 2003, e a Convenção do Conselho da Europa em 2011. Okay? Desses tratados, dos órgãos internacionais, eles exercem uma espécie de fiscalização dos países que ratificaram. Tá? Então, o Brasil ele já foi alvo de medidas de órgãos internacionais de direitos humanos. Um desses casos é o caso muito conhecido no Brasil, que é da Maria da Penha, e ela sofreu abuso do marido. O marido batia nela, o marido fazia violência psicológica com ela e ela chegou até a ficar paraplégica. E ela cobrou da justiça, né, a demora na análise do caso dela e a justiça gastando muitos anos para efetivar a jurisdição. Ela achou aquilo um absurdo e fez a reclamação nos órgãos internacionais. E os órgãos internacionais vieram, né, fiscalizar o Brasil. E a partir daí, então, eles estipularam algumas medidas que o Brasil deveria adotar. E dentre essas medidas foi criada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que trata da violência contra a mulher. Okay? E de formas, né, de medidas protetivas. Então, nosso primeiro exercício, vamos praticar. O exercício 61. Em se tratando de normas de direitos humanos que visam resguardar a proteção das mulheres, temos vários documentos. Entretanto, entre as normas citadas abaixo, qual delas foi o ponto inicial para a criação de novas normas de tutela dos direitos humanos das mulheres? Então, gente, a gente vai lembrar qual foi a primeira norma, né, que a gente falou aqui, qual foi o pontapé inicial, né? Onde que começou, assim, em tese, né? Porque com certeza deveria ter alguma movimentação antes, mas qual foi, né, o ponto importante? Então vamos lá. Alternativa A, Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Mulheres em África, de 2003. Gente, 2003, será que foi aí que surgiu o primeiro documento, né, o pontapé inicial do restante dos documentos internacionais em 2003 só? Eu acho que não. Então vamos lá, na alternativa B. Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. Vocês lembram, né, que a gente falou da Eleanor Roosevelt, né, que brigou lá para o texto trocar para de todos os homens são irmãos para todos os seres humanos são iguais? Então esse aqui vai ser o pontapé inicial, tá, gente? Alternativa B. E em 1948, tá vendo? Depois disso, lá tem 1979 a Convenção e a Convenção Interamericana em 1994. Então, o mais importante, tá, gente, da gente gravar, da gente saber, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela foi promulgada em 1948.
Olha lá, alternativa C. Agora a gente vai falar dos direitos humanos dos idosos, tá? Os direitos humanos dos idosos, eles têm uma peculiaridade. Ainda não existe nenhuma norma internacional explícita, específica sobre o direito dos idosos. Mas existem algumas outras normas, né, de direito internacional que falam um pouquinho sobre, às vezes perpassam pelos direitos dos idosos. Um deles é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O artigo 9º do Pacto Internacional, ele fala lá do direito à previdência social e ao seguro social. Então, quando eu falo de previdência social, que eu falo de aposentadoria, de seguro social, eu estou falando, perpassando pelos direitos dos idosos. Outro ponto também são os sistemas regionais de direitos humanos. O professor Mauro já falou para vocês, dos sistemas regionais. Eu já expliquei um pouquinho, então a gente tem 3. O europeu, o interamericano e o africano. Dentro desses sistemas regionais, a gente tem, que perpassa pelos direitos dos idosos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Então, Carta Africana dos Direitos e dos Povos, ela aborda, expressamente a questão dos direitos das pessoas idosas ou incapacitadas. Então, o artigo 18, parágrafo 4º da Carta Africana, ela diz o seguinte: as pessoas idosas ou incapacitadas têm igualmente direito a medidas específicas de proteção que correspondem às suas necessidades físicas ou morais. Tá vendo, gente? Apesar da gente ter um artigo que fala sobre os idosos, essa lei ela não é específica para os idosos, ela não tem um direcionamento para o direito, somente para os direitos dos idosos, ela é uma norma geral. Então, aqui também o parágrafo 4º, ela tem uma abrangência geral, que as pessoas idosas ou incapacitadas têm igualmente direito a medidas específicas de proteção. Ele não estabelece quais são essas medidas de proteção, tá vendo? E essas medidas de proteção correspondem às necessidades físicas ou morais, mas ele deixa aberto aqui, não estabelece quais são as medidas específicas. Aqui agora a gente vai falar sobre o sistema interamericano, O sistema interamericano a gente tem o Protocolo de San Salvador. E esse protocolo ele vai dizer que todos os estados signatários eles devem adotar medidas de proteção para as pessoas idosas, medidas de proteção na velhice. Tá? E ele especifica aqui, quais medidas, por exemplo. Então, ele fala assim, como assistência médica especializada, alimentação, instalação adequada aos idosos que não tenham condições de pagar. Ele também fala da execução de projetos de incentivo à atividade produtiva do idoso. Então, é um incentivo ao idoso entrar no mercado de trabalho, de acordo com a capacidade que ele tiver, e também bem como a formação de organizações sociais que visem melhorar a qualidade de vida dos idosos. Aqui está vendo que ele já deu um passo a mais, do que o sistema africano. Tá? Então aqui ele falou que os estados devem adotar medidas e ele exemplifica aqui algumas medidas que devem ser adotadas. No Brasil, o que a gente tem no Brasil de legislação? A gente tem a Constituição Federal, o artigo 230, ele traz o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, devendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 75 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos. Então, gente, dentro desse tema de direitos humanos, dos direitos dos idosos, a Constituição Federal ela traz lá que é dever da família, da sociedade, do Estado amparar as pessoas idosas. E essas pessoas elas têm que defender a dignidade e o bem-estar dos idosos, tá? Além disso, também devem ser instituídos programas de amparo aos idosos e esses programas eles vão ser realizados preferencialmente em casa. Outra coisa também estabelecida no artigo 230 é a gratuidade dos transportes para os maiores de 65 anos, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês que existe a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso,
e ele estabelece a partir de quando, né, a pessoa se torna idosa, qual é a idade do idoso. A idade é 60 anos. Então toma cuidado para não confundir na prova, tá? Porque às vezes a prova põe lá para você 65, né, que é a idade do artigo 230, que é do transporte gratuito, tá? Então o idoso, a pessoa ela começa a ser idosa a partir dos 60, mas a gratuidade do transporte é a partir dos 65 anos, tá? Direito aqui dos idosos, né, que estão previstos na Lei 10.741 e também na Constituição Federal, em alguns outros artigos, né? A gente vai ver lá o envelhecimento sadio e livre de quaisquer formas de violência ou discriminação, prestação alimentar nos casos previstos em lei, assistência social, acesso universal e igualitário no SUS, Sistema Único de Saúde, inclusão em atividades culturais e educacionais, inclusive para a profissionalização, tá? Então a gente tem a defesa de todos esses direitos. Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício. É o exercício número 62 da apostila, para treinar um pouquinho como que isso pode cair em prova de acordo com o Mazzuoli, tá? Vamos lá. Atualmente, verifica-se que a melhoria em infraestrutura e em condições sociais aumentou a longevidade das pessoas. Porém, em países mais pobres, essa longevidade é muito afetada por existir uma variação muito grande nas taxas de fecundidade, mortalidade e nascimento. Em consequência desse desequilíbrio, a estrutura da sociedade acaba sendo alterada. De acordo com Valério Mazzuoli, qual alternativa abaixo não reflete esse desequilíbrio? Então, gente, vamos prestar atenção no enunciado, né? Ele está falando que por conta de infraestruturas, as pessoas acabam vivendo mais, tá? Mas também, em países mais pobres, ele está falando aqui que existe uma variação grande, né, das taxas de fecundidade, mortalidade e nascimento. Tá? Então, ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais, eu tenho uma taxa grande de pessoas que morrem, eu tenho uma taxa grande de nascimentos e eu tenho também uma taxa grande de fecundidade. Tá? E ele está falando que isso causa um desequilíbrio na estrutura da sociedade. Tá? E a questão está pedindo aqui a alternativa que não reflete um desequilíbrio. Então, a gente vai procurar uma questão que fala sobre equilíbrio, né? Sobre igualdade. Então vamos lá. Alternativa A. O elevado contingente infanto-juvenil tem escassas possibilidades de estudo e emprego. Então, quanto mais gente, se o Estado não acompanha esse desenvolvimento, né, das pessoas, esse contingente de pessoas que estão nascendo, que estão crescendo, eu tenho menos possibilidades de estudo e emprego. Então aqui reflete, né, um estado de desequilíbrio. Alternativa B. A reduzida e pressionada massa de trabalhadores, população econômica ativa. Então, está falando aqui que eu tenho uma massa reduzida de trabalhadores, que é a população economicamente ativa. Então, se as pessoas vivem mais, né, eu tenho um aumento da população idosa e, consequentemente, provavelmente eu vou ter menos pessoas, né, economicamente ativas. Então, aqui também reflete uma situação de desequilíbrio. Alternativa C. O crescimento do grupo das pessoas idosas que necessitam de assistência e seguridade social. Né? Então, se eu tenho um aumento de pessoas idosas, eu também necessito de aumentar a assistência e a seguridade social. Então, aqui também eu falo desequilíbrio, né? Porque eu tenho um crescimento do grupo das pessoas idosas em contrapartida dos outros grupos. E a alternativa D, a paridade existente entre pessoas que contribuem ativamente e que não contribuem. Então, aqui está falando, essa alternativa, que eu tenho uma paridade entre pessoas economicamente ativas e pessoas que não são economicamente ativas, né? Paridade entre as pessoas na idade de serviço, né? Na idade de trabalhar, e pessoas aposentadas. E a questão já te deu que existe um desequilíbrio, né? Então, é essa questão que eu estou procurando. Então, a alternativa que eu tenho que marcar, a alternativa que não reflete o desequilíbrio, é a alternativa D, de dado. Então, vamos lá falar de agora mais um direitos humanos das crianças e adolescentes. Tá? Então, a primeira norma que a gente vai falar também é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Lá no artigo 25, no parágrafo 2º,
lá vai trazer o seguinte, que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Então, a maternidade e a infância que está assegurando, né, direito para as crianças desde o ventre, desde a maternidade. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, aqui também está resguardando, está tirando, né, a possibilidade de discriminação das crianças por conta de nascerem de pessoas casadas ou não, ok? Depois disso, em 1940, antes da Declaração dos Direitos Humanos, a gente teve o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, foi criado no ano de 1946, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Tá? No Brasil, a UNICEF ela atua desde 1950, mas ela é voltada para o amparo emergencial de crianças e adolescentes na Europa, no Oriente Médio e na China. Então, não tinha um foco específico aqui no Brasil, tá? Então, as missões, quais eram as principais missões da UNICEF, né? Quais são? Apoiar transformações importantes, redução da mortalidade infantil, melhoria nas condições de ensino, higiene, saúde, fomento para a prática de esportes, cooperar na prevenção da violência e da gravidez na adolescência. Então, gente, as missões da UNICEF são assegurar, né, os direitos fundamentais das crianças, os direitos inerentes da pessoa humana. Tá vendo aqui, olha? Redução da mortalidade, então, o direito à vida, né? Melhoria nas condições de ensino, então está assegurando aqui o direito à escolaridade, o direito ao ensino, também assegura higiene, saúde, que são as condições mínimas, né, de sobrevivência, lazer, que está aqui, fomento na prática de esportes, e também a prevenção da violência, né, contra as crianças e a prevenção da gravidez na adolescência. Depois da UNICEF, a gente vai ter a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989. Então, voltando lá, UNICEF, 1946, né? Depois eu tenho a Declaração dos Direitos Humanos, 1948. Mas no Brasil, a UNICEF ela veio somente funcionar, né? Começou a funcionar em 1950 e 1989, né? Quase não, 39 anos depois, né, que a UNICEF veio funcionar no Brasil, a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Então, a convenção ela traz 4 pilares básicos, tá? Esses 4 pilares, o primeiro, a não discriminação, o segundo, o interesse superior da criança, 3, a sobrevivência e o desenvolvimento e 4, a opinião da criança. Então, os 4 pilares da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança são não discriminação, interesse superior da criança, sobrevivência e desenvolvimento, opinião da criança. Agora a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um, tá? Então, a não discriminação significa que todas as crianças têm direito de desenvolver todo o seu potencial. Todas as crianças, em todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo. Então, não posso discriminar nenhuma criança. Toda criança deveria ter as mesmas oportunidades, né? O mesmo desenvolvimento de potencial. Tá? O segundo pilar, o interesse superior da criança. Então, o interesse da criança ele é prioritário sobre o interesse dos demais. Tá? Então, as ações que priorizam o interesse da criança. Outro pilar, sobrevivência e o desenvolvimento. Então, aqui está falando da importância vital da garantia de acesso a serviços básicos e a igualdade de oportunidades para as crianças que possam desenvolver-se plenamente. Então, aqui, quando fala da sobrevivência e desenvolvimento, eu estou falando de assegurar para as crianças, né, as necessidades básicas, necessidades mínimas, né, de condições de vida. Por exemplo, assistência à saúde, por exemplo, assistência social, ok? Então, o quarto pilar, eu vou falar aqui da opinião da criança. Significa que a criança ela deve ser ouvida, né? E deve levar em conta o que ela tem para falar sobre os direitos dela. Então, hoje no direito brasileiro, por exemplo, quando eu tenho uma separação litigiosa de guarda, muitas vezes o juiz ele pede para ouvir a criança.
ou ele pede para um psicólogo acompanhar a criança, por exemplo, num caso de alienação parental, para saber, né, a opinião da criança, o que aquela criança está sentindo, o que aquela criança entende daquele momento, tá? E ouvir o que ela precisa, o que ela quer. Então, esses são os 4 pilares da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. No Brasil, como que é assegurado o direito da criança? Ele vem lá no artigo 227, né, que é o mesmo artigo lá dos idosos. Não, não é não. Então, no Brasil, como que esses direitos são assegurados? São assegurados na Constituição Federal. Ele vem lá no artigo 227, e o artigo 227 diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, gente, a Constituição brasileira, ela já tenta, né, pegar aqueles pilares ali da Convenção. Embora ela tenha sido feita, né, ela tenha sido promulgada antes, e é até um desses motivos que a gente chama de Constituição Cidadã, né, que ela assegura muitos direitos fundamentais, ela já se adequa, em grande parte, à Convenção dos Direitos Internacionais das Crianças, tá? E para complementar o Estatuto da Criança, para complementar essa legislação, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA. É a Lei 8.069 de 1990. Então, a Constituição foi promulgada em 1988 e em 1990 já foi promulgado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, vamos praticar aqui mais uma questão agora sobre os direitos humanos das crianças e adolescentes, né? O documento com maior relevância na tutela de crianças e adolescentes é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. De acordo com a Unicef, a Convenção sobre os Direitos da Criança funda-se em 4 pilares fundamentais, que a gente já tratou lá atrás, né? Relacionados com todos os outros direitos das crianças, dentre as alternativas abaixo, qual não representa um desses pilares. Então, dentro dos 4 lá, a gente vai achar aqui o que não representa, tá? Então, lá, a não discriminação, a gente disse, né? Nenhuma criança pode ser discriminada, todos devem ter o direito ao desenvolvimento do seu potencial. Tá? Então, vamos para a alternativa B, que já tá joinha. B, o interesse superior da criança, né? Então, o interesse superior da criança, ele é prioritário e ele também já está assegurado na nossa Constituição Federal. Então, a alternativa B está certa. Alternativa C, a sobrevivência e o desenvolvimento sublinha a importância vital da garantia de acesso a serviços básicos e a igualdade de oportunidades para que as crianças possam desenvolver-se plenamente. Tá? Então, aqui a sobrevivência e desenvolvimento para garantia, né, de acesso a serviços básicos e a igualdade de oportunidades. A letra C, a alternativa C, também está correta. Vamos ver a alternativa D. A opinião da criança, que significa que a voz das crianças não deve ser ouvidas e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com seus direitos, por não terem necessário discernimento. Gente, essa questão estaria certa. Tá? O que está errado aqui é só esse não, tá? Só o não aqui, ó. A opinião da criança tá certo. A opinião da criança significa que você tem que ouvir a voz da criança, saber o que ela tem, né? Quais os assuntos que ela quer tratar, quais os direitos que ela está precisando, tá? Ela tem discernimento, então eu só vou saber isso se eu ouvir a criança. Então, a voz da criança deve ser ouvida. Tá? Então, é esse não que está errado aqui. Então, a alternativa correta... Ó, não botei a resposta não. A alternativa correta é a alternativa D, tá bom? D de dado. Então,
é a correta, mas é a que não significa um dos pilares, tá, gente? Então, as outras são pilares, a opinião da criança é pilar, mas a justificativa aqui está errada. Então, alternativa D. Agora a gente vai falar sobre os direitos humanos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, o que o Mazzuoli traz para a gente, né? Como o conceito de povos indígenas. Ele diz lá que são grupos étnicos que habitam em um determinado território desde tempos imemoriais, desde tempos que a gente nem se recorda, né? Não tem um registro, uma memória de quanto tempo que aquelas pessoas estão ocupando aquele território. Ali se encontrando milênios antes das invasões ou colonizações e que continuaram a desenvolver de maneira da maneira tradicional por eles conhecida, com suas manifestações culturais e hábitos, mantendo-se distinto dos outros setores da sociedade que atualmente vivem em tal território. Então, o que ele está dizendo aqui que são os povos indígenas, né? São as pessoas que já viviam naquele território, desde quando a gente não é capaz de ter um registro, que eles já ocupavam aquele território antes das colonizações ou antes de invasões, e eles permaneceram no território da mesma forma, com os mesmos costumes, com as mesmas tradições, né? Se diferenciando do restante da população que vive no país. Tá? Então, a gente vai ter aí muitos grupos indígenas, né, no Brasil, e a gente vai ver que quais são os direitos, vão tratar dos direitos humanos que cabem a esses povos indígenas. E o que são as comunidades tradicionais, né? Qual a diferença entre povos indígenas e comunidades tradicionais? Então, as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização, que ocupam e usam de maneira permanente ou temporária territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, gente, o que são os grupos? Por que eu estou trazendo para vocês esses conceitos? Porque são os conceitos do Mazzuoli, tá, gente? Então, é bom a gente ler e depois entender o que é que ele está falando lá. Tá? Então, o que são as comunidades tradicionais, né? São grupos, eles se autodeterminam, né? Diferentes, eles são diferentes. E não pode ser de qualquer forma, né, que vai haver essa autodeterminação. Eles têm uma organização social própria, então são comunidades que se organizam, né, do seu jeito. E outra característica, outro requisito, né, é que eles vão usar recursos naturais para a reprodução cultural, para a reprodução econômica, para a reprodução religiosa. Então, eles usam recursos da natureza para a sua subsistência. E dentre eles a gente vai falar, né, além dos povos indígenas, a gente tem os quilombolas, seringueiros, castanheiros, ele colocou aqui comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, que está até no auge agora, né, por causa da novela da Globo. Gente, eu tô tão perdida em novela que eu nem sei se acabou, tá? Mas eu sei que tem uma novela que fala das marisqueiras, né? Tem também os ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, ciganos, açorianos, campeiros. Então, são comunidades que têm uma tradição própria, que têm uma organização própria e ela pode ocupar um lugar de forma permanente ou temporária, né? Então, por exemplo, os pescadores artesanais, normalmente eles ocupam um local, né, de forma permanente. Ao passo que os ciganos, eles vão ocupar o local de forma temporária, tá? Então, eles vão usar os recursos naturais também como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, tá bom? E os conhecimentos que eles adquirem são passados de pais para filhos, são tradições, tá? Então, a gente viu aqui os grupos indígenas e as comunidades tradicionais. E a gente viu que os grupos indígenas, eles estão abrangidos dentro das comunidades tradicionais, tá?
Quais são, então, os documentos que vão tratar dos direitos humanos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais? A gente vai ter a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Aqui de uma forma bem genérica, tá, gente? Essa convenção foi em 1965, tá ali, né, pra gente. E aqui vai ser uma discriminação bem genérica. Aqui vai tratar da discriminação racial e vai tratar também, vai falar sobre a discriminação por conta de origem nacional e a discriminação étnica, mas é uma coisa geral. Então, lá no artigo 1º da Convenção sobre Eliminação das Formas de Discriminação, eu tenho lá que a discriminação racial, ela significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, na cor, na descendência ou na origem nacional ou étnica. Então, nós vamos colocar, né, os grupos indígenas e as comunidades tradicionais aqui, né, na discriminação, na distinção pela etnia, né, que tenha por fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios políticos, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Então, a discriminação racial é a violação dos direitos, né, que são inerentes ao ser humano, ou dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos econômicos dessas pessoas por motivo de etnia, tá? Então, isso é discriminação e é isso que a gente veda. Então, a gente vai falar agora das convenções número 107 e 169 da OIT. Em 1950, a OIT ela começou a agir, né, a falar sobre os direitos dos povos indígenas. Então, em 1950 teve esse início, né, esse fomento sobre os direitos dos povos indígenas, sobre os direitos das comunidades tradicionais, né, porque essas pessoas com as invasões, com as ocupações, com as colonizações, elas tinham sua cultura destruída, então elas não tinham como se resguardar juridicamente. Então a OIT ela começou a ver que essas pessoas elas precisavam, né, de uma defesa jurídica. Então a Convenção 107 ela defendeu, na verdade, a melhoria de trabalho dos indígenas, tá? Então a OIT, eu esqueci de falar para vocês, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Então a Organização Internacional do Trabalho é que começou um movimento, né, para tratar do direito dos povos indígenas, mas ela trata especificamente de direitos do trabalho. Então, ela tratou dos direitos do trabalho dos indígenas, mas ela ignorou a identidade, a cultura desses povos, tá? Então, os indígenas, eles eram considerados, o direito deles era abrangido até o momento que eles se tornassem homogêneos na sociedade, tá? Então, eles só resguardavam esses direitos trabalhistas. Mas a Convenção número 107 ela foi ficando defasada e em 1989 ela foi substituída pela Convenção número 169. Tá? E essa convenção ela é chamada de Convenção Sucessória, porque ela veio logo em seguida a número 107. Tá? E essa convenção ela garantiu nas comunidades indígenas a manutenção das suas próprias instituições sociais, econômicas, sociais e políticas. Então, ela garantiu que os indígenas eles mantivessem a sua tradição, a sua cultura. É o que a gente chama de direito de autodeterminação dos povos, né? O direito que eles tinham de se autodeterminar indígenas. Tá? Então, aqui, nesse momento, eles começam a ter o direito de preservar a sua cultura, além de ter o direito os direitos dele referente ao trabalho resguardados, ele também tinha o direito de resguardar a sua cultura, a sua tradição. A gente vai ter aqui uma divergência entre a Convenção número 169 e a Constituição Brasileira de 1988. Qual que é essa divergência? No artigo 14 da Convenção, eu trouxe para vocês, tem lá. O artigo 14 reconhece o direito dos povos indígenas da posse e da propriedade das terras que são ocupadas por eles tradicionalmente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo indígena que ocupa lá um pedaço da... Ai, gente, eu vou citar a Amazônia, porque é a única coisa que eu estou lembrando aqui agora. Então, se eu tenho um grupo indígena que ocupa lá um pedaço da Amazônia, então, e desde tempos imemoriais, né, tradicionalmente eles ocupam aquele local,
aquele local é de posse e propriedade desse grupo. Mas a Constituição brasileira, lá no artigo 20, inciso 11, ela diz lá que são bens da União, os tradicionalmente ocupados pelos índios. Então existe essa divergência. A Convenção assegura o direito de posse e propriedade para os grupos indígenas e a Constituição brasileira diz que não, diz que esses locais são bens da União. Além disso, também lá no artigo 230, parágrafo 1º, define as terras indígenas, né, as habitadas em caráter permanente, utilizadas para as suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários ao seu bem-estar e às necessidades da reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, como que a gente faz para resolver essa divergência, tá? Atualmente, existe o princípio que a gente pro homini. Esse princípio, ele privilegia a norma que mais resguardar direitos fundamentais. Então, nesse caso aqui, seria a Convenção de 169. Se eu tiver algum conflito, né, entre Constituição e Convenção, então prevaleceria a Convenção de acordo com o princípio pro homini. Depois dessas convenções, né, o número 107 e 169, em 2007 existiu a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E essa declaração, ela traz alguns direitos, né? Por exemplo, o direito à nacionalidade, ela assegura o direito da autodeterminação, que é o direito de manter a tradição, o direito de manter a cultura, né, daquele povo. Ele também assegura o direito de ensinar a cultura aos seus descendentes e de não ser forçado a assimilar outra cultura. Então, ninguém pode impor aos indígenas ou às comunidades tradicionais outra forma, outra cultura que ele não queira assimilar. Tá? E também ele traz o direito de não ser discriminado no exercício de seus direitos. Então, também aqui resguarda o direito de não discriminação dos índios e comunidades tradicionais. A gente vai fazer um exercício, tá? Para fixar. Vamos lá. É o exercício 64 da apostila. Quem tem a apostila é só me acompanhar. Ao tratarmos dos direitos humanos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, esbarramos em legislações diversas. No Brasil, essa minoria possui proteção dada pelos tratados ratificados pelo Brasil e pela Constituição. Dito isso, analise as alternativas abaixo e marque a alternativa verdadeira. Vamos lá. Alternativa A. Por tratar de direito à propriedade, um direito fundamental, o direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais são absolutos e nada poderá restringi-los. Gente, então aqui está procurando a alternativa verdadeira, né? E aqui na alternativa A está falando que o direito de propriedade é um direito fundamental e é um direito fundamental e é um direito absoluto, em que nada pode restringi-lo. Gente, nenhum direito ele é absoluto, tá? Todo direito ele vai ter uma forma de relativização. Por exemplo, o direito à vida. Alguns países eles permitem a pena de morte, né? Então ele é relativo. Também, por exemplo, nos casos de legítima defesa, né? Se uma pessoa atacar a outra injustamente, a pessoa que foi atacada ela pode se defender, né? E se for necessário tirar a vida daquela pessoa, então esse direito não é absoluto. Por exemplo, o direito à liberdade, eu tenho penas privativas de liberdade, então também não é um direito absoluto, tá? O direito à propriedade é a mesma coisa. Então, alternativa B. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, salvo se tiver norma em contrário, artigo 14 da OIT. Só o salvo aqui, né, gente, não tem. Alternativa C. Ao ocorrer antinomia entre o Tratado Internacional de Direitos Humanos e a Constituição, essa contradição deve ser resolvida pelos critérios contemporâneos de soluções de antinomia, em especial pela aplicação do princípio pró-norma constitucional. Então, forma contemporânea, né, de resolução de conflito, na verdade, é o princípio pro homini que a gente viu lá atrás, que defende a norma que garantir mais direitos fundamentais. Alternativa D. A Constituição Brasileira de 1988 insere entre os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
mesmo contrariando as normas de direitos humanos dessa minoria. Então, gente, é isso, é essa aqui, né? A Constituição brasileira, ela contraria as normas de direitos humanos sobre os direitos dos índios e das comunidades tradicionais. Okay? Vamos para o próximo tópico, direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, os direitos humanos das pessoas com deficiência, os dois pontos dela, né, os dois objetivos, o que elas visam resguardar é a acessibilidade, né, ao turismo, transporte e lazer e também o acesso ao emprego. Então, de um modo geral, os direitos das pessoas humanos, né, os direitos humanos das pessoas com deficiência, eles visam dar acessibilidade a essas pessoas. Então, a Constituição Federal de 1988, ela traz lá no artigo 7º, inciso 31, ela veda a discriminação de salários e critérios de admissão para pessoas com deficiência. Então, aqui, no caso de emprego, né, existe a vedação, a discriminação de salários e critérios de admissão para pessoas com deficiência. Então, o mesmo critério de admissão que eu uso para uma pessoa sem deficiência, eu uso para uma pessoa com deficiência. E se elas exercem a mesma atividade, a mesma função, essas duas pessoas, a com deficiência e a sem deficiência, elas têm que receber o mesmo salário. No artigo do 23.2 da Constituição Federal, também fala lá que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, compete, né, à União, os Estados, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde e assistência pública a pessoas com deficiência. O artigo 24 da Constituição Federal, artigo 24, inciso 15, diz lá que é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal legislar, criar leis. Então, os estados, a União e o Distrito Federal, eles vão criar leis concorrentemente, né? Quer dizer, todos eles podem criar leis sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 37.8, que fala lá o artigo 37 fala dos funcionários públicos, e lá no inciso 8 ele vai falar o seguinte, que a lei vai reservar um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência. Gente, eu vou trazer a atenção de vocês aqui, ó, que a Constituição ela traz pessoas portadoras, pessoas portadoras de deficiência, tá? Atualmente esse termo ele não é mais usual, tá? O termo que a gente usa agora é pessoas com deficiência. O artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1, assegura a adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria para os servidores públicos com deficiência. Então aqui, olha, ele está estabelecendo uma diferenciação, mas de forma a tentar igualar as pessoas, tá? Então aqui ele está homenageando o princípio da isonomia, né? Que é tentar igualar a todos de acordo com as desigualdades de cada um, tá? Artigo 203, 4, prevê que deve ser prestada assistência social com o objetivo de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a integração dessas pessoas à vida social, tá? Então, e o artigo 203, 5, ele fala lá da garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência, assim como ao idoso que comprovem não possuir meios para a própria manutenção. Então, se a pessoa com deficiência ela não possui meios para a sua manutenção, o Estado ele tem que propiciar um salário mínimo de benefício mensal para a pessoa com deficiência. Das normas internacionais, né, as principais normas de proteção às pessoas com deficiência. Então, a primeira lá, a Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Mentais. Ela foi de 1971. Então, os direitos, a proteção, né, a pessoas com deficiência, ela começou a surgir quando se tratou das pessoas com deficiência mental. Então, antigamente, pessoa com deficiência eram tratadas somente as pessoas com deficiência mental. Depois viu que isso era insuficiente, né? E aí surgiram as outras normas. Então, eu tenho depois da Declaração sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 1971, eu tenho a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975, 4 anos depois.
Tem também o Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, 1982, e a Convenção número 159 da OIT, né? E a OIT, que sempre que falar da OIT, eu estou falando sobre uma relação de trabalho, então fala sobre a reabilitação profissional e o emprego das pessoas com deficiência. A outra norma, né, internacional é a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, ela é de 2001. Então, como eu tenho uma convenção contra a eliminação de todas as formas de discriminação, de violência contra a mulher, eu tenho também uma convenção interamericana de eliminação de todas as formas de pessoas portadoras de deficiência. E tem também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de maio de 2008, que é a mais recente. O Brasil ela é signatária dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, tá? E essa convenção ela foi aprovada, né, pelo Decreto Legislativo número 186 no mesmo ano, em 2008, e a convenção ela foi ratificada ainda em 2008, tá? E promulgada pelo Decreto 6949 de 2009, tá bom? Então, um fato importante sobre a Convenção de Discriminação, né? A Convenção sobre a... desculpa, gente. Então, um fato importante sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é que ela tem força de emenda constitucional. Então, ela foi aprovada dentro da previsão constitucional que fala lá que tem que ser, para um tratado internacional ter força de emenda constitucional, ele tem que ser aprovado nas duas casas em 2 turnos por 3/5 de votos, né? Então, ela foi aprovada dessa forma e ela tem a força de emenda constitucional. E outra coisa que eu coloquei aqui, mas eu já falei lá atrás, vou só reforçar, é que a deficiência ela é um conceito em evolução. Então, o que antes era entendido, por exemplo, como só deficiente, era só as pessoas que tinham problemas mentais, hoje isso não é uma verdade mais, né? Hoje a gente abrange cadeirantes, a gente abrange pessoas com deficiência visual, a gente abrange pessoas com deficiência auditiva, entre outros, tá? Então, vamos fazer um exercício para a gente gravar. Então, o exercício 65 da apostila é da banca da VUNESP, é da Polícia Civil de São Paulo, tá? E foi para a prova de delegado de Polícia Civil. Vamos lá, ó. Assinale a alternativa que contempla um tratado de direitos humanos incorporado pelo direito brasileiro com status de norma constitucional, que faz parte do que a doutrina chama de bloco da constitucionalidade. O que a gente acabou de ver agora que foi aprovado como emenda constitucional foi a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, vamos procurar ela aqui, ó. A alternativa é Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Aí vai falar assim, uai, professora, mas o restante dos pactos, eles não foram aprovados pelo Brasil, não? Foram, mas não com força de emenda constitucional, tá? Eles foram aprovados mediante outro processo. Por esse processo, com força de emenda constitucional aprovado pelo Brasil, foi somente a Convenção Internacional de Direitos de Pessoas com Deficiência e também o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas das pessoas cegas com deficiência visual ou outras dificuldades. Tá? Foi retirado do texto do Planalto. Tá? Quem quiser é só digitar o link. Vou deixar na descrição do canal para vocês, se quiserem conferir, tá? Agora a gente vai falar dos direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. Tá, gente? Então, a norma que regula isso vai ser o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E lá no artigo 2º, ele vai prever o dever do Estado de respeitar tais direitos. E ele prevê isso através de uma cláusula geral, né, que é a cláusula de não discriminação, que a gente já viu em aulas passadas, mas que eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de como que isso está escrito lá, tá? Então, lá está escrito assim, da seguinte forma, olha.
Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e a garantir todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição, os direitos reconhecidos no presente pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição. Então, gente, aqui está falando, né, é uma cláusula geral de não discriminação, não discrimina ninguém. Os estados, eles não podem discriminar ninguém e eles têm que garantir e respeitar, né, e os direitos desses indivíduos, todo mundo que esteja dentro de seus territórios, tá? Outra norma aqui vai ser o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ela foi responsável por implementar a aplicação do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, e essa convenção ela também faz a interpretação dessas normas, né, das normas que ela implementou. Então, ela fez a interpretação do artigo 23 desse pacto e ela entendeu que os tipos de união familiar atualmente eles são múltiplos, são diversos, né, e não tem mais só aquele... não entendo mais unidade familiar somente como uma união entre homem e mulher, né? Ela é multidisciplinar. E também, então, eu posso ter uma família constituída por pessoas do mesmo sexo. Então, no Brasil, o STF ele reconheceu como válida, né, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi uma interpretação que ele deu para o artigo 226 da Constituição Federal, né, o parágrafo 3º, de acordo com os preceitos dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né? O artigo 226 da Constituição, coloquei aqui para vocês, ele diz o seguinte, que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável. Então, o artigo 226 reconhece a união estável, só que ele fala aqui que a união estável é entre homem e mulher, como entidade familiar. Então, a união estável é considerada entidade familiar e aqui está falando que é entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Tá? Porém, isso aqui já foi decidido pelo STF, também pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que editou a Resolução 175, e atualmente ele é reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, os cartórios eles não podem mais se recusar a fazer o casamento ou a união estável, tá, de pessoas do mesmo sexo. Então, a gente vai praticar. Artigo 66. Em relação aos direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros, o Brasil já teve que atuar em julgamentos sobre uma união homoafetiva, fazendo interpretação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que foi o que a gente falou agora, né? Que na sua redação literal diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Com base no enunciado, analise as alternativas abaixo e marque a incorreta. Gente, é para achar a errada. É a alternativa A. O julgamento da ADPF, número 4277 do Distrito Federal, gente, isso aqui não tem importância, tá? A gente vai ver que sabendo que o STF ele já concordou, né, com a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a gente vai ver que a gente consegue responder a questão, tá? Proposta conjuntamente pelo Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, em que o STF reconheceu que a Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa, bem como que a Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Então, aqui está defendendo, né, que existem a união de pessoas do mesmo sexo. Então, essa alternativa aqui, ela está correta, tá? E a gente está procurando a alternativa errada para marcar, né? Então, vamos lá, gente, alternativa B. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em 14 de maio de 2003, baixou a Resolução 175, aprovada durante a sessão 169, segundo a qual os cartórios de todo o Brasil não poderão recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento, união estável ou homoafetiva. Tá certinho, né? Os cartórios eles têm que celebrar o casamento de pessoas homoafetivas, de pessoas do mesmo sexo e também tem que converter em casamento a união estável ou homoafetiva.
Alternativa C. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que na sua redação literal diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tá certinho. É a redação literal, né? E é bem claro ao estabelecer que a união estável e casamento é formado por homem e mulher, não aceitando a união homoafetiva para fins da lei, mesmo existindo normas de proteção aos homossexuais. Porém, o que prevalece é a defesa da família tradicional. É esse que está errado, né, gente? A gente tem que defender os direitos humanos de todas as pessoas sem nenhuma forma de discriminação. E aqui tem uma discriminação, né? Então, a alternativa errada que a gente está procurando é a alternativa C, tá? Ficou errado ali, mas é a alternativa C. Direitos humanos dos refugiados, a gente vai falar agora, tá? Então, os refugiados. Quem são os refugiados, né? O Mazuoli, ele traz lá também uma definição, e eu trouxe essa definição para vocês, que é que toda pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. Então, gente, quem que é refugiado? É um perseguido, né? E aqui a gente tem que lembrar que essa perseguição ela é diferente daquela perseguição política, daquela perseguição de opinião, tá? Ela é uma perseguição por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, de grupo social ou de opiniões políticas, tá? E são para pessoas que deixam o seu país de origem, tá? E não podem voltar ou não querem voltar por medo, tá? E também as pessoas que não têm uma nacionalidade definida, mas elas não querem ou não podem voltar para o país onde elas tinham a residência habitual, tá? Por medo da perseguição. Para tratar dos direitos dos refugiados, a gente tem a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, tá? Só que essa convenção, ela trouxe dois limites, tá? Essa Convenção dos Refugiados, ela trouxe um limite temporal e um limite espacial. Ela previa que as pessoas seriam abrangidas somente para os atos praticados, né, para os acontecimentos anteriores ao 1º de janeiro de 1951, quando ela foi ratificada. Tá? E além disso, também ela previa um limite espacial, que ela só valeria somente para pessoas que viessem da Europa. Então, com o tempo, né, um espaço até curto de tempo, viu que isso era completamente insuficiente, né, que os refugiados eles abrangiam muito mais do que isso. Então veio o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1966 e ele alterou a convenção e retirou esses dois limites, tá? Retirou tanto o limite temporal quanto o limite espacial. E agora ela tem aquela redação que a gente acabou de ler e abrange todas as pessoas que deixam o seu país por motivo de perseguição, né? Seja ela religiosa, seja ela por conta de opiniões políticas, né? Dentro daqueles motivos que a gente elencou, e a pessoa ela não pode ou não quer mais voltar e ter a proteção do seu país por medo da perseguição que ela pode sofrer. Então aqui o que são elementos, né, essenciais do conceito de refugiado, né? É o fundado temor de perseguição, e esse fundado temor de perseguição ele ocorre por 5 motivos que a gente elencou aqui: raça, religião, grupo social ou opiniões políticas, extraterritorialidade e nacionalidade. Então, 5 motivos de perseguição são raça, religião, grupo social ou opiniões políticas, extraterritorialidade e nacionalidade, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que é o Estatuto dos Refugiados. Ele é a Lei 9.474 de 1977 e ela vai definir, né, mecanismos
para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e também vai estabelecer critérios para a concessão do status de refugiado dentro do Brasil, ok? Então agora a gente vai praticar. O exercício 67 da apostila, tá? Para conceituarmos o termo refugiado, alguns elementos são necessários. Ou seja, para que uma pessoa seja considerada refugiada, deve possuir fundado temor de... A gente viu lá agora, né, gente? São 5 motivos. Raça, nacionalidade, opiniões políticas, grupo social, extraterritorialidade e nacionalidade. Então, vamos procurar isso aqui, vamos ver as alternativas. Alternativa A, raça, nacionalidade, região. Não é região, né, gente? É religião. Aqui tá errado, ó. Toma cuidado com essas palavrinhas na prova, tá? Que às vezes a gente lê rápido e passa batido. Alternativa B, raça, nacionalidade, religião. Crime de natureza política ou ideológica. Não, gente, não é crime de natureza política ou ideológica, né? São opiniões políticas, né? Então, esse aqui tá errado também. Alternativa C, raça, nacionalidade, religião, grupo social, opiniões políticas e extraterritorialidades. Até aqui tá certo, né, gente? Então, por enquanto, alternativa C. Vamos ver a D, o que tem de errado. Raça, naturalidade, tá vendo, gente? É outra palavrinha que a gente tem que tomar cuidado, né? Que ela parece com nacionalidade, né? Que tá relacionado com o local de onde você nasceu. Só que aqui é o país, né? E aqui a naturalidade vai estar relacionada com a localidade, com o município que você nasceu. Então, essa questão aqui tá errada por conta disso aqui, tá? Alternativa correta, alternativa C de Síria. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu espero que essas aulas ajudem vocês a gabaritar a prova de Direitos Humanos de escrivão da Polícia Civil. Tá? Quem quiser indicação de aulas de informática, né? Tiver na onça aí para poder estudar informática, eu vou indicar para vocês, vai ter um cartãozinho por aqui em algum lugar, tá? Das aulas gratuitas no YouTube do Fabiano Abreu. São muito boas, top de linha, viu, gente? Abraço, até a próxima.